Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. E vamos aos destaques do programa. Doses remanescentes da vacina H1N1 disponível para toda a população em Campos. Conab perto de ter galpão aqui em Campos. Economistas veem rombo primário maior tanto em 2019 quanto 2020, mostra relatório Prisma. Previdência. Em parecer, relator prevê economia de 913 bilhões de reais em 10 anos. Possibilidade de transporte coletivo parar hoje provoca preocupação. O dólar comercial foi vendido a R$ 3,854, pequena variação de menos 0,32%. Saca de açúcar com ligeira alta de mais 0,86%, cotada a R$ 62,42. A arroba do boi gordo vendida a R$ 141 à vista no estado do Rio de Janeiro. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 22 graus e máxima do dia prevista para 30, sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva para hoje. E vamos ao trânsito. Devido à forte névoa nas primeiras horas de hoje, o fluxo de veículos está moderado nas principais vias da cidade e com visibilidade ainda pior nas estradas. Nas imediações das escolas, aumenta a lentidão para o desembarque de alunos e não há registro de retenções. Já na BR-101, no sentido Niterói, a lentidão próxima à Ponte Rio-Niterói, no sentido Espírito Santo, o fluxo segue tranquilo. Mix. Juntos no melhor mix. O município de Campos ultrapassou a meta de vacinação contra o vírus H1N1 estipulado pelo Ministério da Saúde para o público-alvo e abriu a imunização para toda a população, mediante a distribuição de senhas. Vale ressaltar a importância dessa imunização. São vários tipos de gripe a serem prevenidas. Assim, é uma ótima oportunidade para quem está fora do público-alvo se prevenir de doenças. Uma reunião entre o secretário executivo do SINDENF e a Superintendência Regional da Conab, agendada para a próxima semana, pode definir os rumos finais para o processo de instalação do balcão de grãos em Campos, que atenderá a toda a região norte e noroeste do estado, além de parte do Espírito Santo. Também é aguardada a escolha do local onde será instalado o galpão. E será implantado o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que vai garantir a segurança alimentar e nutricional, além de gerar renda ao pequeno e médio produtor. Mix Notícias. Economistas esperam um rombo primário maior tanto para este ano quanto para o próximo, conforme relatório Prisma Fiscal de junho, divulgado ontem pelo Ministério da Economia. Segundo a mediana dos dados coletados até o 5º dia útil deste mês, a expectativa para o déficit primário do governo central, Tesouro, Banco Central e Previdência, passou a 105 bilhões de reais agora em 2019, dos 104 bilhões projetados em maio. Previdência. Em parecer, relator prevê economia de 913 bilhões de reais em 10 anos. O governo previa 1,2 trilhões. Deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, leu o relatório ontem. Prazo para que parlamentares analisem as propostas é de 2 sessões. A possibilidade de motoristas metroviários, rodoviários, ferroviários, entre outras categorias ligadas ao transporte coletivo, suspender suas atividades nesta sexta-feira por conta da greve geral nacional deixa parte da população preocupada. A expectativa é que o país literalmente pare em protesto contra o projeto de reforma da Previdência do governo, os cortes na educação e por mais empregos. Além da paralisação, estão previstos atos públicos em várias cidades brasileiras. E o Ministério da Educação informou nesta quinta-feira que propõe aumentar de 10% para 15% o repasse da União para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O aumento seria feito ano a ano, na ordem de 1%. Atualmente, o Fundeb é responsável por 63% dos recursos aplicados na educação básica. Em 2019, estão previstos repasses de 14,4 bilhões de reais.
Mix Notícias. A partir da próxima semana, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai apresentar a parlamentares e instituições da área médica a proposta de um novo programa para substituir de forma gradual ou mais médicos. A ideia é discutir o novo programa e ouvir sugestões e críticas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Ministério da Saúde lançaram ontem o BNDES Saúde, um programa de financiamento voltado a instituições filantrópicas de saúde sem fins lucrativos que prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo brasileiro anunciou nesta quinta-feira a retirada de uma suspensão temporária para empresas do país exportarem carne bovina à China, o que deverá permitir a retomada de embarques para o importante mercado. A suspensão foi imposta pelo próprio governo brasileiro no último dia 3, devido a um caso atípico da doença da vaca louca no Mato Grosso. Os estoques privados de café do Brasil somaram 12,893 milhões de saca de 60 quilos em 31 de março, aumento de 31,2% ante o apurado no mesmo período do ano anterior, após o país colher uma safra recorde em 2018, informou ontem a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Mix Notícias. O presidente demitiu ontem o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz da Secretaria de Governo da Presidência da República. O ministro foi comunicado de sua saída em uma reunião da qual também participaram os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Assume o cargo o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, comandante militar do Sudeste. É a terceira demissão de um ministro em menos de 6 meses de gestão. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, propõe aumentar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos dos atuais 15% para 20%. A mudança consta no parecer apresentado ontem por ele à Comissão Especial da Câmara. A taxa de 20% vigorou entre 2016 e 2018, mas deixou de ser aplicada em janeiro deste ano. Moreira argumenta que o fim da cobrança dessa alíquota adicional deve gerar uma perda de receita de 5 bilhões de reais para o governo em 2019. Juntos. O melhor mix. O presidente Jair Bolsonaro diz que a atuação de Moro na Lava Jato não tem preço e o que houve foi uma quebra criminosa. Ele comentou pela primeira vez o caso, publicado pelo site da Intercept, sobre troca de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba e também a Moro. E o site da Intercept divulgou na última quarta-feira novos trechos de mensagens atribuídas ao coordenador da Força Tarefa da Lava Jato e o atual ministro da Justiça e ex-juiz federal, Sérgio Moro. Em nova mensagem divulgada por site, Dallagnol diz que Fux apoiou Moro em queda de braço com teoria Zavascki. Mix Notícias. 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com o deslocamento da lente utilizada na cirurgia de catarata. De acordo com o oftalmologista Carlos Figueiredo, responsável pelos departamentos de catarata e íris do Dólios Hospital Dia, em Rio Preto, em um estudo foi desenvolvida uma técnica que aspira a célula causadora da lesão. O estudo foi publicado em uma das revistas científicas de cirurgia de catarata mais importante do mundo. O número de mortes por dengue no Brasil é quase 3 vezes maior neste ano em relação ao mesmo período de 2018. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, datada de 5 de junho, as mortes por dengue confirmadas até dia 27 de maio eram 295. No mesmo momento do ano passado, o país havia registrado 99 mortes pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Mix. Juntos no melhor mix. A necessidade do INSS realizar concurso público imediato para cobrir um déficit atual de aproximadamente 10 mil funcionários gera queda de braço entre o MPF e o governo. Isso porque o Ministério da Economia não acatou a recomendação do órgão feita em abril para a realização do processo seletivo. A intransigência acaba de levar o MPF a ingressar com a ação civil pública para que o concurso seja aberto. O Rio de Janeiro é um dos estados incluídos pelo governo federal no programa Carteira Nacional de Habilitação Social, destinado a pessoas de baixa renda que não possuem condições financeiras de arcarem com os custos do documento. No entanto, por falta de divulgação, nem todos têm conhecimento. Além de tirar a CNH grátis, o selecionado no programa pode ainda realizar a renovação e mudança de categoria. Todas as orientações podem ser obtidas no site do Detran. Mix Notícias.
A Confederação Nacional de Municípios divulgou nota ontem esclarecendo aos gestores municipais que a proposta visando garantir a destinação de 60% dos precatórios do antigo Fundef para o pagamento de professores, aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados, não tem força de lei. A CNM explica que o Legislativo aprovou se trata somente de sugestão ao TCU e ressalta que propostas de fiscalização e controle são diferentes de projetos de lei. Dólar comercial vendido a R$ 3,854, pequena variação de menos 0,32%, fonte valor econômico. A saca do açúcar com ligeira alta de mais 0,86%, cotada a R$ 62,42, fonte CPE Exalc. A arroba do boi gordo vendida a R$ 141,00 à vista no estado do Rio de Janeiro, fonte Canal Rural. Mix. A Odebrecht Engenharia e Construção espera acelerar conversas com a Petrobras para se tornar novamente apta a prestar serviços à petrolífera e conseguir, já no segundo semestre, participar de licitações da estatal, disse a diretora Compliance do Grupo Odebrecht, Olga Pontes, nesta quinta-feira. A Petrobras deverá trabalhar com reajuste dos preços dos combustíveis mais espaçados, afirmou a Reuters nesta quinta-feira a diretora executiva de Refino e Gás Natural. Ela também ressaltou acreditar que a sociedade brasileira já entende melhor a política de preços da petroleira estatal. A partir de agora, os reajustes de preços de diesel e gasolina serão realizados sem periodicidade definida. Mix Notícias. Os contratos futuros do petróleo subiram ontem até 4% após supostos ataques a 2 petroleiros no Golfo de Omã, perto do Irã e do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do consumo global de petróleo. O petróleo Brent chegou a $61,66 por barril. Já dos Estados Unidos, chegou a $52,8 por barril. O volume do setor de serviços cresceu 0,3% em abril na comparação com o mês anterior, segundo divulgou ontem o IBGE. Na primeira alta do ano, apesar de interromper uma sequência de 3 quedas seguidas, o resultado foi o pior para meses de abril desde 2016, ficando bem abaixo do registrado em 2018 e 2017. Já na comparação com abril do ano passado, houve queda de 0,7%, segunda taxa negativa seguida nesse tipo de análise. Juntos. O melhor mix. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, quinta-feira, por 8 votos a 3, permitir a criminalização da homofobia e da transfobia. Os ministros consideraram que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. O plenário do STF decidiu ontem, por unanimidade, impedir que o presidente Bolsonaro extinga por decreto conselhos da administração federal que tenham amparo em lei. A decisão é provisória e o tema ainda terá de ser discutido definitivamente pelo plenário da Corte em julgamento ainda sem data marcada. Esta foi a primeira vez que a Suprema Corte analisou uma ação que contesta ato de Bolsonaro como presidente da República. Mix Notícias. Esta sexta-feira começou com protestos por todo o Brasil. Uma greve geral foi convocada por sindicatos contra a reforma da Previdência e os bloqueios na educação. Em Campos, manifestantes bloquearam a BR-101 na altura do quilômetro 76 em ambos os sentidos durante as primeiras horas do dia. A manifestação no quilômetro 76 foi encerrada pouco antes das 8 horas. O trânsito já se encontra normalizado. A Alerj aprovou, na tarde de ontem, um novo projeto para regulamentar as patinetes e os modais elétricos, como monociclos e bicicletas elétricas. A lei, que foi votada em discussão única e em regime de urgência, prevê a obrigação do usuário realizar uma prova, que poderá ser online, de conhecimentos básicos de trânsito para poder alugar um desses modais elétricos. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.